nós da cooperativa estamos bem acostumados a fazer lá na região por conta do amendoim, da rotação com amendoim, tá? O que é meiose? Vocês já ouviram falar, conhecem? Sim. É isso aqui, mas assim, a meiose, ela é... O que significa essa sigla? Essa sigla significa método interrotacional ocorrendo simultaneamente. E foi criada na década de 80 pelo professor José Emílio Barcelos, tá? Aí lá na década de 80 ela ficou um pouco parada, menos utilizada, por dois motivos. Porque antigamente usava-se colmos como sementes, né? E também pelo advento da tecnologia, que lá atrás não tinha, né? O piloto automático, com GPS e tal. Então, lá atrás, as taxas eram bem pequenas, eram taxas de 1:4, 1:6, e utilizavam-se 2 linhas de cana para multiplicação, tá? Ainda utiliza-se 2 linhas, mas a gente fez 2 e 1 linha e chegou à conclusão que 1 linha é mais eficiente, porque a planta não compete por água, luz e nutrientes, tá? Só tem uma rua e a luz entra pelos 2 lados, a água também. Hoje em dia, que voltou a meiose, né, que a gente está utilizando mais, por quê? Porque tem o advento, teve uma inovação, né, que foi o advento da muda pré-brotada, que essa linha aqui é de muda pré-brotada. Com a muda pré-brotada, a gente teve mais facilidades, né, em relação ao colmo, que era feito antigamente, e a gente pode utilizar taxas maiores, o que faz com que a meiose seja mais rentável, tá? A gente dilui esses custos, tá? Mas para fazer meiose com MPB é imprescindível ter planejamento. Sem planejamento não dá para fazer meiose, tá? Precisa de planejar. Por quê? A usina tem que ter tirado a sua cana, a sua linha mãe onde você vai plantar o seu viveiro, a sua muda pré-brotada, já tem que estar preparada, tá? Você tem que escolher a variedade que você quer plantar para o seu ambiente de produção, não é plantar a variedade que tem, é a variedade que é certa, que é correta. E para isso, a mudinha não vai estar na prateleira. Não vai ser que nem um inseticida, um herbicida que a gente compra e está na prateleira, tá? A gente precisa de se programar e produzir essa variedade. Não a gente, mas as empresas que fabricam a muda pré-brotada, elas têm que ter esse tempo de produzir a variedade que você quer para entregar na hora que você quer também, tá? A meiose é muito favorecida por essas parcerias aqui entre usina e produtores de cereais. Por quê? Tanto o produtor de cereal quanto a usina ganham. E aí a responsabilidade e os riscos, eles são calculados e divididos, né? Ambas as partes estão sabendo o que tem. O amendoim não atrapalha a cana e a cana não atrapalha o amendoim. Na nossa região, muitas usinas que não produzem grãos, o interesse dela é só essa cana como viveiro, fazem o quê? Arrendam o restante da área para produtores de cereais virem e produzir ou amendoim, ou soja, ou adubo verde, tá? E se vocês tiverem know-how ou produzirem cereais também, podem utilizar essa área e obter a renda desse amendoim, dessa soja ou do adubo verde, os incrementos, né, que vai ter na sua área. A meiose com MPB tem várias vantagens, a gente vai citar algumas delas aqui, sendo que a principal é essa linha mãe ser um viveiro satélite muito bem localizado. A gente não vai precisar de ter uma outra área como viveiro, trazer essa muda da outra área, provocar danos, porque não vai ter mais carregadeira, caminhão, então não vai ter tanto dano nas gemas, né, que a gente tinha antigamente. Então agora a muda está aqui e a gente vai plantar aqui do lado, certo? Então com isso a gente tem uma economia tanto na quantidade quanto na logística de mudas. Porque como a gente não danificou as gemas, a gente vai usar menos muda para fazer esse plantio, tá? E também economia da logística, porque a gente não vai transportar essa muda até aqui, a muda já está aqui do lado. O MPB, além de tudo que a gente comentou aqui, ele propicia vigor, sanidade e procedência e pureza genética. Porque como a gente fazia antigamente, vou pegar a muda ali do meu vizinho, ou vou pegar a muda minha mesmo. Às vezes tem mistura nessa muda, não tem garantia de sanidade, e aí a muda, não teria problema se você não se importar com ela, né, com a mistura. Mas a gente quer ter sanidade, a gente quer ter procedência, a gente precisa de multiplicar uma variedade que a gente quer, né? Então aí a gente usa MPB. E, além disso tudo, também tem redução na dispersão das pragas, porque a principal forma de disseminação dos fenófilos é através de muda, desse transporte de muda. O fenófilos, ele não voa. Vou fazer uma perguntinha para você.
Essas colhedeiras que põem num lugar que tem fenófilo lá e ir lá no da gente, derruba a sujeirinha lá. Provavelmente você vai levar os insetos. Então tem a disseminação disso e também, mas essa é a menor forma de disseminação. A principal forma é através do transporte de muda, que até cita, porque assim, na verdade, os fenófilos ele não voa, né? Ele é transportado. Então pode ir um ou outro lá na máquina de colheita, mas a maior quantidade vai em caminhões de muda mesmo, porque colhem várias, então vão vários casais de insetos que podem se procriar. Entendeu? Por isso que através do MPB a gente reduz isso. E além de reduzir através do MPB, de você não ter esse transporte de muda, você também faz várias aplicações, sucessivas aplicações no amendoim e na soja, não é? Não são várias aplicações que a gente faz nos cereais? Então, essas aplicações, quando a gente usa os inseticidas, o princípio ativo dele não é que mata, mas ele reduz essa população, entendeu? Suprime, mata um ou outro, sobra um ou outro, aí depois o senhor vem com outra aplicação. O que não mata fica mais sentido. Então, realmente reduz a população. Então, com isso a gente tem esse incremento quando a gente faz a meiose, certo? E, sem falar na fertilização da área, porque a gente faz essa rotação com leguminosas. Amendoim, soja ou adubo verde. E eles vão ter o quê? Vai ter rotação de nutrientes, vai trazer o nitrogênio para a nossa área e matéria orgânica, tá? Boa parte dos produtores que fazem rotação com leguminosa, quando vai fazer o plantio de cana, não precisa de usar nitrogênio na fórmula ou usa bem menos do que se não tivesse rotacionado com leguminosas, certo? Isso sem falar no incremento de renda, né? Ou com a produção de cereais, ou com o arrendamento, como eu citei. Depende. Se vocês produzem cereais, vai ter um incremento de renda da produção. Se vocês não produzem cereais, também pode ter um incremento com o arrendamento. Arrendar para alguém que produz esses cereais, certo? Como toda vantagem, como tudo na vida, o que tem vantagem tem desvantagem. Tem que ter alguns pontos de atenção. Não é uma desvantagem, mas a gente tem que estar atento para evitar de não dar certo, tá? Quais são esses pontos de atenção? A taxa de multiplicação. A gente tem que, como eu falei, planejar. Planejar direitinho. Não é tipo assim, o vizinho ou sei lá, um produtor que eu conheço, um amigo, faz uma taxa de 1 para 40 ou 1 para 20. Então também eu vou fazer, calma. Vamos começar com uma taxa menor, de 1 para 10, programadinha, e aumentando conforme a gente for ganhando know-how, experiência, expertise, for conhecendo o que a gente está fazendo aqui, tá? Começa de pouco e vai aumentando. E sempre pensar assim, ó, vou programar uma taxa de 1 para 10. Então tem que fazer tudo certinho para essa muda dar 1 para 10. Porque se ela não der 1 para 10, não vai ter o benefício que a meiose propicia. Por isso que a gente fala, vamos ser conscientes, pé no chão. Se você não começar com 1 para 14 de cara, pode ser que sobre muda. Aí no ano que vem você já aprendeu. Tô fazendo desse jeito, tá sobrando, então vai dar para aumentar um pouquinho minha taxa, entendeu? Não começa de cara 1 para 14, 1 para 20, porque aí você pode se frustrar quando o senhor está falando, faltar muda. Aí todo o benefício que a gente está tendo aqui não vai ter, porque você vai ter que trazer muda de outro lugar. Ele não probleminha. Exatamente por isso que a gente está falando para se atentar a essa taxa de multiplicação, certo? Então vamos lá. Como eu falei, aqui está o nosso viveiro. Nosso viveiro que a gente chama de linha mãe. Como é que a gente trata a mãe? Muito bem, né? Tem que tratar pelo menos a mãe muito bem. Então, aí o que a gente tem que fazer nessa linha aqui? Preparar o solo direitinho, tá? Fazer um preparo bem intensivo nessa linha aqui do plantio. Pra quê? Pra não ter torrão, pra não ter palha, não formar bolsão de ar e aí afetar o pegamento dessas mudas. Porque se afetar o pegamento de uma ou outra muda, vai ter falha, vai ter que fazer replantio. Não é isso que a gente quer tudo bonitinho. Então vamos fazer um preparo direitinho, é uma linha só, vamos preparar direito, tá? Uma ou duas, dependendo, tem gente que conta com duas. Uma roda assim, faz quanto, senhor? Então, aqui a gente está preparando de 1 para 10. Só que aí eu vou dar exemplos aqui para vocês. Chega a fazer até tem gente lá na nossa região, o Ismael Ferina, que é um cooperado nosso, que já faz 1 para 40. Mas assim, ele faz 6 ou 7 anos que está fazendo meiose, começou lá com ele, então não é assim. A gente tem que começar mais devagar, vamos começar 1 para 10. Essa aqui está simulando 1 para 10. Essa linha plantaria 10 sucos até o fim do amendoim ali. Fazer 1 para 40, vai ficar 21 para na verdade é 10 para um lado, aqui no caso é 1 para 10, é 5 para um lado, 5 para o outro, porque aí a outra linha que vai estar lá vai plantar 5 para cá, 5 para lá, entendeu? Aí depois eu vou citar para vocês como que tá atualmente, que a gente fez uma biometria aqui e vai dar para citar para vocês como é que tá? Então tá, preparo de solo bem feito, igual eu falei, para ter o pegamento da muda direitinho. Manejo de planta daninha também, porque
A gente não quer, a gente quer desdobrar essa linha aqui com mais ou menos 6 meses, tá? A gente quer desdobrar essa linha de cana com mais ou menos 6 meses. 6 meses é um curto espaço de tempo, porque a gente quer que a planta explore o máximo do potencial dela para poder dar essa taxa que a gente quer. Dar muita gema e conseguir dar essa taxa que a gente quer, tá? Então a gente não pode deixar ela competindo com planta daninha, concorda? Se ela competir com planta daninha, não vai explorar o máximo do potencial dela, tá? Então o que a gente recomenda para manejo de planta daninha? Se der para fazer um PPI, se vocês tiverem tempo, faz um PPI. Se não der, faz um pré-emergente. Em último caso, se for fazer um pós-emergente, utiliza pós mais seletivos, tá? Não vai fazer MSMA, glifosato, por quê? Vai reduzir o porte da cana, vai travar ela, e aí a gente não vai conseguir manifestar o máximo do potencial. Não pode deixar 2 anos melhor depois. Acho que 2 anos depois. 2 anos depois? Pisar mesmo? Pisar o... Não, mas aí não tem essa intenção, né? Aí não vai fazer o efeito que a gente quer. Você falou 1 para 10. É 5 aqui e 5 lá. Isso, sempre assim, porque aí a outra linha que vai vir Aí vai vem dar exatamente 5. o mesmo espaço. Entendi. Tá? A gente calcula os vãos e faz dessa forma. Uhum. Além do manejo, então, preparo de solo, manejo de plantas daninhas, também o controle de lagartas, de pragas, tá? Por quê? Quando a gente planta a mudinha aqui, ó, vamos imaginar, a gente planta a mudinha lá em agosto, setembro. Planta uma mudinha aqui, verdinha, certo? Mudinha verdinha. Irrigamos ela 15 dias seguidos, certo? A gente tem que molhar ela, tem que fazer ela pegar, é um bebezinho. É um bebê, paga, hein? Tô falando que paga. Eu vou mostrar pra vocês uma conta no fim aqui, vocês vão ver como paga. Pode tirar foto, levar pra casa e pensar, depois vocês me falam. Aí, o que acontece? Essa lagartinha lá, aqui tá tudo preparado. Terra, concorda? Agosto, setembro. E aí eu vou plantar essa mudinha verdinha aqui. Pra onde que essa lagarta vai? Pra cá, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente costuma fazer uma vacinação, que a gente chama, que é tipo uma aplicação antes do plantio, tá? E fazer aplicações sucessivas para fazer o controle dessas lagartinhas, né? Lagarta elástico, depois da broquinha e da cigarrinha, tá? Então manter essa cana bonitinha, tanto de plantas daninhas quanto de pragas, para ter o máximo do potencial dela. E além de tudo isso que a gente comentou, o GPS, o piloto automático, é imprescindível para fazer uma boa taxa de meiose, para fazer uma boa meiose. Para a gente ter um paralelismo eficiente, não sair matando rua, senão não vai dar a taxa que a gente